Já falamos, olha, de debate, já falamos de segurança pública, política internacional e aqui o programa mais democrático da televisão brasileira. Nós vamos falar um pouquinho sobre economia agora, que é importante, que há duas realidades no universo, a beleza das estrelas e o boleto que chega no final do mês. Agora que são 15 horas, e acreditem, já 27 minutos. Repita. 15 horas e 27. O governo brasileiro espera arrecadar 700 milhões em 2024, com a nova taxação de 20% sobre encomendas internacionais de até $50. Uma faixa de valor que até então estava isenta. Essa medida, apelidada de taxa das blusinhas, exclui medicamentos e se soma ao ICMS de 17% já existente. A decisão gerou debates no Congresso e chegou a ser criticada pelo presidente Lula, que a considerou irracional, destacando a desigualdade no tratamento tributário entre pequenas compras online e aquisições mais significativas, feitas por viajantes frequentes ao exterior. Bom, vamos então. Bom, a questão, Guilherme Mendes, tem uma questão de isonomia também, né? Quem está sediado no país e pagando IPTU, aluguel, gerando emprego, sofrendo fiscalização dos órgãos de controle. Olha, meu amigo, para ser empresário aqui no Brasil, o cara tem que ser herói, viu? Porque os órgãos de controle são muito bem equipados, muito bem remunerados e muitas vezes não muito ponderados. Então, no entanto, quem faz a venda online não está nem aqui, não sofre fiscalização e não paga imposto. Sob esse aspecto, talvez a medida até se justificasse, né? Mas não seria o ideal isentar todo mundo em vez de taxar os online? Em tese, né, quem não defende nenhum tipo de diferenciação tributária, a ideia de se fazer um rebaixamento tributário linear seria uma ideia liberal e justa, com a qual eu concordo. Mas, na prática, a gente sabe que não acontece na medida em que os grupos de interesse fazem lá o seu lobby e aí, na hora em que você vai falar, olha, vamos tentar baixar de forma linear os tributos, começa a estridência, começa a discussão, começa o toma lá da cá e cada grupo vê a sua parte, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro, já diz a sabedoria popular. Então, achar que se equiparando aquele que compra online do exterior, aquele que vai viajar e compra lá os seus $1.000 com isenção e se estaria fazendo qualquer tipo de justiça tributária, me parece que não é a melhor comparação, é um engano. Sobretudo, nesse episódio da taxa das blusinhas, houve quem defendesse um determinado limite de isenção. Então, você teria ali um valor a ser autorizado com isenção tributária por ano, então poderia talvez ser até esses $1.000, de modo que se você comprasse dentro dessa faixa, você nada pagaria. A partir do momento que as suas compras ultrapassassem esse limite, se cobraria então o valor dos 20% determinado com o novo tributo. Essa eu acho que é uma medida justa, até porque se você estaria em tese equiparando, tendo uma diferença apenas no meio, né? Quem vai viajar para o exterior traz o produto na sua própria bagagem. Quem compra do exterior por meio digital usa qualquer tipo dessas empresas de entrega. Mas a ideia primária, qual seja, trazer de fora um produto, estaria assim sendo equiparada. Infelizmente, essa ideia não prosperou, o presidente Lula se manifestou porque, de fato, aquele que compra ali online esporadicamente vai sentir um acréscimo aí dos valores que ele vai ter que despender e aquele que viaja para o exterior com uma certa frequência não vai ser apenado. Ele fala óbvio para as massas e fala para a maioria da população. De fato, infelizmente, não tem o que fazer, Capês. Quando a gente libera o orçamento de um lado, ele tem que ser recomposto de outro. E as taxas das blusinhas vêm justamente para recompor o Caixa Federal, que, entre outros fatores, isentou 17 setores da nossa economia com algum tipo de incentivo tributário, né? Agora, o Diogo da Luz, eu sou a favor da igualdade, isonomia tributária. Mas como liberal convicto, sou também a favor de uma redução da carga tributária. Nós estamos gastando. O teto de gastos foi estourado em dezembro de 2022 em 160 bilhões de reais. Para o Bolsa Família seriam suficientes 60 bilhões, mas entrou tudo na festa, virou um trem da alegria. 160 bilhões estouraram. Aí você tem 50 bilhões de emenda parlamentar.
para deputado mandar para o seu reduto eleitoral, não necessariamente onde é necessária a obra. Aí você tem também obra ou qualquer outro tipo de investimento. Aí você tem 5 bilhões para vereador e prefeito fazer campanha. Você tem 16 bilhões da Lei Rouanet. Não sei se acabou sendo efetivado ou não, mas estava no orçamento. 16 bilhões de reais liberados para a Lei Rouanet. E os gastos continuam aí sendo a dar com pau, né? Já vi aqui, hoje saiu no site que a Petrobras também tem um loteamento de cargos entre ministros, políticos, loteando os cargos da Petrobras. Então, pergunta-se, se o governo racionalizasse as suas despesas, gastasse menos dinheiro, esbanjasse menos dinheiro, não seria necessário para você poder dar uma alavancada na economia? Como é que você vê a questão, de um lado, a necessidade da isonomia tributária e, do outro lado, a desnecessidade de tanta tributação ante gastos sem controle? Capês, mas você está olhando para um Brasil, para o grande Brasil, né? E não para o Brasil do Planalto Central, que tem uma visão muito diferente da nossa, né? E lá eles estão pensando justamente em como concentrar o máximo possível de recursos. Porque tem também 1 bilhão para viagens oficiais, 19 bilhões para a indústria automobilística fazer o que já iria fazer, por sinal, vale a gente prestar atenção nisso. Estamos discutindo aqui os 700 milhões arrecadados com a taxa das blusinhas, que nos tomou muito tempo. Por quê? Aquela turma lá do Planalto Central nos fez de bobo mais uma vez, que queria, na verdade, aprovar um projeto de 19 bilhões em subsídios para a indústria automobilística fazer aquilo que ela já ia fazer, carros um pouquinho melhores a cada ano. 19 bilhões. Como ia pegar muito mal, colocaram essa taxa das blusinhas no mesmo projeto, exatamente no mesmo projeto, nós ficamos discutindo um tempão se isso era certo ou não, e o projeto Mover, que era a origem desse projeto de lei, passou desapercebido por muita gente e agora nós vamos pagar todo esse dinheirão para eles. Se eles reduzissem esse dinheiro, se eles parassem de gastar alucinadamente como fazem com vinhos, com comidas, com viagens, com todas essas distribuições que fazem por aí, deixassem mais dinheiro nas cidades, mais dinheiro nos estados, aonde eles são produzidos e arrecadados, o Brasil inteiro estaria muito melhor e até aqueles avantajados do Planalto Central estariam vivendo bem, mas não tomando tanto dinheiro da gente. Agora, Belucci, eu acho que a crítica principal que a gente faz é a finalidade, aquilo que motivou. Sim. Não foi justiça tributária, isonomia tributária, proteger o comerciante que está aqui sediado e vende produtos até $50 pagando imposto. O objetivo foi aumentar a arrecadação para combater o déficit. Agora nós estamos falando, segundo diz a notícia, 700 milhões de reais. 700 milhões de reais para quem está gastando mais de 100 bilhões de reais além do teto? Pois é, Capês, você vê que todo o imposto, né, nova tributação, ela sempre surge com um discurso muito bonito, né? Nós tivemos, que está sendo debatido até hoje, aquela ideia de imposto global sobre os ricos. Ele sempre tem um discurso bonito que vai resolver, mas não resolve nada e aumenta o caixa dos estados, que são trilionários, e cujos representantes culpam a pobreza no mundo e atribuem ela aos bilionários, sendo que os estados são, Brasil, entre outros, trilionários. Então você vê que até a primeira-dama, na época, ela falou que o imposto era para as empresas e tomou uma nota de checagem no X, aquela rede que hoje está derrubada e a gente não pode acessar. Ela falou, o imposto é para as empresas. Não, é para as pessoas mesmo. Todo mundo que está fazendo as compras lá nesses magazines chineses está vendo lá que está pagando muito mais por conta dessa tributação, lamentavelmente. O gasto público não tem lógica e muito menos a tributação tem lógica. Quem tem menos força política ali acaba pagando mais, infelizmente. Pela lógica, deveria ser uma isenção total para fomentar a economia, gerar mais empregos. Mas, na prática, quem tem menos força ali no Congresso acaba pagando mais. Vide a reforma tributária recente, que nunca se viu tantos ex-deputados, ex-juízes, ex-representantes de classes ali no Congresso para aquela aprovação da reforma tributária grotesca, que vai aumentar a tributação e vai ferir de morte a nossa federação, já que vai concentrar ainda mais o caixa na União e os estados e municípios ficarão mais reféns ainda da União, infelizmente, Cabeça. O Guilherme Mendes dizia, olha, Guilherme, o texto enviado ao Congresso Nacional, ele está prevendo aí um aumento, viu? É um aumento aí, não sei bem de quanto, mas está prevendo já um aumento, quer dizer, então a questão, ao que tudo indica, prevê que vamos ter aí
Aumento de tributação, né? É o aumento do aumento do aumento, né? Prevê um aumento. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso aqui. Tributo, depois de criado, a única chance que ele tem é aumentar. Não tem outra possibilidade. Por isso que realmente tem que se ter muito critério, muito debate, quando se vai estabelecer uma nova taxa, um novo tributo. E também tem que se ter critério quando vai se dar a isenção fiscal. Isso é muito importante. A desoneração oferecida em outros governos passados, de uma série muito indiscriminada, não gerou os resultados esperados. Se desonerou carros populares, se desonerou linha branca, agora se desonerou a folha de pagamento, sob o argumento de geração de empregos e aumentos da formalização. É importante, depois que se cria uma desoneração, que se faça a avaliação e, sobretudo, se mensure o resultado daquele incentivo. Quando se cria um incentivo fiscal, está se pretendendo alguma coisa. Geração de emprego, fomentar a economia, aumentar a circulação de dinheiro numa região, trazer ou criar protecionismo para alguns grupos que fazem lobby ali. Sem dúvida. Muito provavelmente mais. Sem dúvida. Isso, né? Não, esse sem dúvida, Diogo, é o grande mote, né? É aquilo que eu vinha falando. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Grupos de interesse querem, óbvio, a desoneração para incorporar parte daqueles que eles pagariam como tributo para incorporar no seu lucro. Isso que a gente viu em diversos setores econômicos na nossa economia. Então, desoneração setorial, temos que ser flagrantemente contrários, a não ser em questões muito específicas, como agora na tragédia do Rio Grande do Sul, quando você tem literalmente uma catástrofe. Fora isso, a redução de impostos deve sim ser linear e atingir a todos, independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua região ou, pior ainda, da sua atividade econômica, não é? Capês, eu acho que nós ainda vamos ouvir o Guilherme Mendes dizendo que imposto é roubo, hein? Não, roubo não. Eu digo. Não, o imposto não é roubo, mas eu acho que tinha que ter um Serasa para o governo. O negócio de precatórios vai enrolando, dando calote. Você vê aqui, o Bellucci, o texto que foi enviado para o Congresso Nacional, dia 30 agora, sexta-feira. Agora foi. Agora, prevê 2 aumentos de tributo. Oh, coisa bonita. O primeiro diz respeito à alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, que passaria de 15% para 16% sobre pessoas jurídicas de seguros privados, de capitalização e algumas instituições financeiras. E aí passaria para os bancos de 15% a 16% e 20% a 22%. Então, a questão é a seguinte, o banco tem que pagar mais imposto mesmo, mas sabe o que acontece? Ele paga mais imposto e ele transfere para o consumidor esse custo. Não tem jeito, eu acho que a gente precisa realmente colocar as coisas como tem que ser colocadas. Gaste menos, governo, para aí você poder vir menos feroz no bolso do contribuinte, não é? Pois é, Capês, e você vê que no caso dos bancos, o custo, não só dos bancos, né, do outro aumento da CSLL, ele também é repassado ao consumidor. A empresa sempre repassa para o consumidor, que no final das contas é quem paga o imposto. E na questão do banco, ainda tem essa questão de que os bancos são os grandes detentores dos títulos da dívida pública emitidos pelo próprio governo brasileiro para se financiar, e o que acaba gerando mais inflação ainda. Então, você tem culpa dos bancos, mas culpa do governo. Um fica ali refém do outro, lamentavelmente. E trava tudo, Guilherme. Trava a TP, trava a economia, trava o desenvolvimento econômico e não pode travar. Mas nesse aspecto, Capês, os bancos digitais estão prestando um grande serviço à nossa sociedade, na medida em que eles reduziram em muito os seus custos operacionais e, sobretudo, as tarifas que são cobradas da população. Isso gera competitividade. Hoje você tem bancos oferecendo cartão de crédito, conta a praticamente custo zero, aumenta a bancarização e a sociedade, de uma maneira geral, deixa de pagar uma taxa que é totalmente sem sentido, na medida em que o banco, na maioria das vezes, segura o seu recurso, empresta a taxas muito maiores, fica ali com aquele spread e, além de tudo, você tem que pagar os juros bancários que são escorchantes. Não é? Ô, Diogo da Luz, eu queria só, porque você é um liberal convicto, eu gosto de te ouvir porque você é um liberal. Diogo, será que a esquerda não consegue aprender com as experiências do passado? As estatizações da economia da União Soviética, da China de Mao Tse-tung, a estatização da Coreia do Norte, o que aconteceu com Cuba, com Venezuela, as estatais aqui no Brasil deram prejuízo de 4 bilhões de reais.
Será que o governo não consegue entender, e os governos em geral, de que o poder público administra mal? Já estão notícias aqui que já tem loteamento de cargos na Petrobras e outras estatais. Ou seja, quando você privatiza, além do recurso que vem pela venda dos ativos, você se livra da despesa, começa a tributar aquela empresa, cria um ambiente de concorrência, todo mundo consegue se desenvolver. Diogo, será que precisa explicar para as pessoas, quando Berlim foi dividido em 61, Berlim Oriental e Ocidental, o muro era para que o lado comunista não avançasse para o lado capitalista. Diogo, pelo amor de Deus, traga um pouco de luz. Capaz, é capaz que alguns venham dizer que, veja, os comunistas são melhores, que foram eles que derrubaram o muro, eles que fizeram o esforço. Os do lado contrário nem isso souberam fazer. Mas a verdade é que, concordo com tudo que você disse, menos a pergunta. A esquerda consegue perceber, basta trazer na linha de frente. Nós acabamos de ver o Guilherme Mendes defendendo não só a redução brutal dos impostos, eu vou começar a fazer o gesto aqui. Como ele ainda disse que os bancos digitais vieram trazer um bem porque aumentaram a concorrência no sistema financeiro sempre altamente protegido que foi nesse país. Quando se deu a abertura e aumentou a concorrência, claro que melhorou para todos nós, e o Guilherme Mendes reconhece isso. Se ele reconhece, Capês, é questão de trazer um a um, cada um dos membros do PT, do PSOL e dos outros partidos aqui, para passar um mês cada um deles debatendo conosco. Não tenho dúvida, todos vão acabar dizendo: os impostos têm que baixar, os custos têm que diminuir, os protecionismos têm que acabar e a concorrência livre é muito saudável para a economia. Tudo isso eu ouvi Guilherme Mendes dizer hoje, sem agora, que ninguém o forçasse a falar. Então, Guilherme, diga lá. O Fernando Henrique Cardoso, eu confesso, eu tinha algumas restrições, não como sociólogo, professor, mas restrições políticas ao Fernando Henrique Cardoso dos anos 80. Quando ele assumiu a presidência da República, ele falou: esqueçam tudo o que eu escrevi. Não para esquecer, mestre, grande professor, das suas lições profundas de filosofia e história, o senhor é um dos maiores, os homens mais cultos do país, mas esquecer aquela visão, que era uma visão mais de esquerda, estatizante. Por quê, Guilherme Mendes, você não consegue administrar um país se você não adotar técnicas de gestão modernas que implicam em privatização, parcerias público-privadas, redução de custos. Daí porque o Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno, aplicando estas regras. Você não vê assim também, Guilherme Mendes, a questão sob o ponto de vista econômico-pragmático, ou ficaremos na eterna poesia de Karl Marx em seu sofá? Capês, você fez um recorte sobre aquilo que o presidente Fernando Henrique disse, dizendo que ele estava, esqueçam o que eu disse, e você fez o recorte falando da privatização e da abertura do setor público para a iniciativa privada. Não foi bem isso, ele quis dizer, esqueçam o que eu disse, quando você compara o mundo teórico, o mundo acadêmico, com a prática da política real, que é uma situação muito... Mas não é o que nós estamos falando? Não, mas não só em relação a questões econômicas. Pega o livro do Karl Marx, parece uma poesia. Não é. A ditadura do proletariado, o proletariado vai tomar... O que é o proletariado? Tem uma série de operários, de servidores, de funcionários, nas mais diferentes funções. Mas Karl Marx era uma um coisa gênio, absolutamente Capês. heterogênea. Meu Deus. Ele era um gênio, ele escreveu na época dele. Agora achar que ele teria o poder de escrever um livro ele pensou, que valesse para toda a eternidade. Ele pensou uma série de escritos de outros socialistas e montou lá, e também se inspirou no Hegel para fazer aquele materialismo dialético dele. Então, histórico dialético. Histórico dialético. Que, aliás, é a base da sociedade até hoje, não é? Lamentavelmente. Eu acho que durou até o final do século XX. É o que nós íamos falando quando até o final do século XIX. Porque, meu querido, quando iniciou o século XX, Eduard Bernstein, que foi um revisionista da teoria marxista, já disse: espera um pouquinho, a Revolução Industrial não é tão ruim assim. As pessoas saíram da zona rural, onde viviam em regime pré-histórico ou regime semi-feudal, para as cidades. Agora os direitos trabalhistas estão começando a ser respeitados. Então não é bem assim como disse o Karl Marx. Então era uma peça muito utópica. E eu quero então, eu vou te desafiar. Eu quero desafiar você a fazer a defesa do Karl Marx e também a debater comigo a briga que está tendo entre o PSB e o nosso Pablo Marçal. Eu quero ver se você vai conseguir segurar essa. Eu quero só que você tente resumir e responder.
Como alguém poderia imaginar, a partir do materialismo dialético, que o proletariado se comportasse de maneira uniforme, tomasse o poder e expropriasse todas as propriedades privadas? Expropriar aqueles que nos expropriam, falava Marx. Não é muita utopia e pouca prática, meu querido? Capês, queria atribuir ao Marx a possibilidade de ditar o que aconteceria na sociedade 100, 200 anos depois é um pouco demais. Ele era, sem dúvida, um gênio. O livro que ele escreveu ajudou a direcionar a humanidade em grande parte da sua história. Mas hoje a gente vive muito perto do Estado socialista, como Marx previu lá atrás, depois de superar a etapa capitalista em que os meios de produção, os bens, são negociados diretamente, que é o que a gente vê hoje com o advento da tecnologia, das redes sociais. A internet permitiu muito isso. Hoje, aquele intermediário, aquele cara que se apropriava da mais-valia para oferecer um patrimônio que não era dele, seja força de trabalho, seja um patrimônio físico, hoje já está praticamente isso acabando. Você já aluga o apartamento direto do proprietário, você já vai contratando um motorista sem que tenha ali uma intermediadora que fique com parte daquele lucro. Isso está acontecendo. Não sei se é como o Marx previu, porque, como eu disse, ele era um historiador e um cientista social, né? Naquela época não recebia esse nome. Não era um visionário no sentido de fazer previsões, não era uma mãe de santo, um pai de santo, e nem tampouco alguém que tivesse como objetivo aí prever o que aconteceria na humanidade. Bom, foi feita a defesa. Vocês chegaram à conclusão? Guilherme é bom. Ele é bom, ele dá um somebody love, ele é ótimo. Quer dizer que o que o Marx previu lá em 1848 é o que se materializou hoje. O fim da propriedade privada, a apropriação dos meios de produção pelo Estado, e quem nos governos de ditadura de esquerda, quem manda é o povo e não a elite burocrática que as toma o poder. O Marx previu tudo e deu tudo muito certo para aquela minoria que vive nababescamente nesses países comunistas. Mas você teve direito e colocou